Bem, estamos agora com a tela do OpenStudio aberta, né? Vamos começar a entender um pouco mais sobre o que ela nos apresenta para que depois possamos fazer algumas modificações. Essa tela inicial aqui, ela vai pedir para mim o arquivo climático. O arquivo climático ele pode ser baixado pelo endereço que eu deixei disponível no nosso blog. Aqui eu já tenho o arquivo climático instalado na minha máquina, então eu venho aqui em Set Weather File, seleciono o arquivo climático, que no nosso caso é o arquivo climático de Congonhas, e também eu vou fazer importar, né, os dias de desenvolvimento, ou os dias em estudo, que vem no mesmo arquivo climático, para que ele possa rodar na nossa simulação. Aqui eu posso fazer uma análise de um estudo, né, pelo ano calendário de 2000, dia por dia. Posso vir aqui, ó, colocar 2016, não que isso vai modificar alguma coisa, tá? Ele só vai, no final do resultado, dizer que a nossa análise se referiu ao ano de 2016, mas o arquivo climático é um arquivo que contém informações de vários anos anteriores. Então ele vai rodar da mesma forma, se você colocar 2015, 2018, isso é independente. Aqui nós temos uma possibilidade de fazer uma análise do ciclo de vida do edifício, não vamos estar trabalhando com isso agora. Uma análise das contas, tá, de combustível, eletricidade, etc. Tá? Repare que não tem nada, estou clicando aqui, ó, eu precisaria estar criando. Aqui nós temos a nossa agenda, com períodos de funcionamento, de edificação, etc. Repare que tem muitos itens que nós não vamos estar utilizando. Por exemplo, os itens 4-8, tá? Que nós já falamos que se referem a climas que não existem no Brasil. Esse botão aqui de Purge, normalmente ele apaga alguns objetos não utilizados. Só que nem sempre ele funciona. Repara, ó, que ele não apagou os 4.8. Então, nesses itens, por exemplo, posso vir por aqui e apagar. Não preciso ter isso na minha simulação. Não que isso vai influir em alguma coisa. É só para diminuir a quantidade de informação na nossa tela, tá, disponível. E se eu fizer isso nesse meu template, os próximos templates que eu criar, a partir desse que eu for salvando, com algumas modificações que nós vamos fazer para análise, já vai estar sem esses itens inclusos. Então, olha só, vamos apagar todos os 4.8. Então, eu fiquei com a agenda dos itens 1-3. Perfeito? Por exemplo, Break Room. Seria uma área de descanso, de alimentação. Tá? Eu tenho aqui uma agenda de Office Music OCC, Office Activity, Office BLG Lite. Vamos só mostrar uma coisa interessante para vocês. Aqui seriam horas de operação. Cada item desse daqui ele está associado com um item específico. Então, por exemplo, Office Activity, eu vou apagar ele. Eu vou colocar esse Medium Office BLDG OCC. Olha só. Ele não permite colocar. Nem esse, nem outro. Por quê? Porque ele só se refere à atividade. No momento que eu clicar em Office Activity e trouxer para cá, ele inclui como item. Então, eu não tenho como errar o item que eu estou colocando na minha avaliação. Então, o que eu tenho aqui como agendas de avaliação? Horas de operação, número de pessoas, atividade das pessoas, iluminação, equipamento elétrico, equipamento de gás, água quente, vapor, outros equipamentos e infiltração. Para outros estilos, vamos ver aqui, por exemplo, Elec Mechanic Room. Eu tenho o que? Office BDLG Lite e Office BDLG, né, Building Block, Equipment. E a infiltração. Não tenho muita coisa. Para cada um ele já está bem pré-selecionado. Vamos lembrar que nós estávamos fazendo uma análise, nós não tínhamos muitos itens inseridos. Por exemplo, escadas, stairs. Não tem.
eu não incluí no nosso modelo. Aqui é a área para você guardar seus objetos, storage, né? Não temos também. Vendas, área de vendas, também não. Print room, restroom é banheiros, também não chegamos a colocar. Escritório aberto, lobby, sala de TI eu não me lembro, vou manter. O resto vamos manter tudo. São os itens que nós estávamos utilizando para a nossa análise. Aqui eu tenho as minhas agendas com mais detalhes. Então, por exemplo, vamos dizer que eu queira criar uma agenda nova. Clico aqui em mais. Aqui ele vai me dar sem dimensão ou para que ele vai se referir. Posso ter o nível de atividade, ligar e desligar equipamento, temperatura, sem dimensão, porcentagem, pressão, velocidade. O que seria necessariamente que nós estamos nos propondo? Né? Vamos dizer que seria sem dimensão. Né? E vamos aplicar. Então ele criou Scheduler Rule Set 1, sem nenhum nome específico. Vamos chamar ele de atividade. Aqui eu vou começar, eu tenho meu default, tenho o período de inverno, tenho o período de verão. Posso incluir. Eu não quero incluir, eu quero trabalhar com default, que ele vai ser básico para todos. Perfeito? Vamos dizer que eu tivesse aqui a minha atividade das pessoas, etc. Então aqui eu vou aumentar o meu limite. Quantas pessoas eu poderia ter necessariamente no meu prédio trabalhando? Nesse caso, 80 pessoas. Vamos pôr um número bom. Então, primeiramente, das 0 até as 7 horas, eu não vou ter ninguém no meu prédio. A partir das 7 horas, começa a chegar uma quantidade. Vamos pôr 7, 8, 9. A partir das 7 começa a chegar uma quantidade. A partir das 8 chega uma outra quantidade. Vou colocar mais um ícone aqui no meio-dia. Aqui, das 9 até meio-dia, chegou todo mundo. Do meio-dia a 1, sai uma parte do pessoal para almoçar. Aqui sai uma outra parte do pessoal também para almoçar. 5 horas é o final do expediente. Vamos dizer que fique mais alguma pessoa trabalhando. Perfeito? E vamos até mais ou menos umas 7 horas. Então esse vai ser o meu perfil de trabalho. 80 pessoas, estamos separados. Posso estar trabalhando, obviamente, com uma definição melhor. Quantas pessoas são precisamente? São 30. Então tem que chegar próximo aqui. Qual que vai dar 30? Eu vou ter que mexer. Repara que Type Value Press Enter, ele vai subindo conforme eu vou levantando a minha barra e abaixando. Então eu quero 30 pessoas. Bom, 30 pessoas. 30 pontos quebrado. Tanto faz. Então aqui eu tenho uma nova lista com atividades. Perfeito? E aqui está as divisões. Tá? Para que dia? Vai de segunda a domingo. Pô, mas eu não vou trabalhar de segunda a domingo, né? Não teria como, mas como é uma lista sem dimensão, não teria como estar fazendo uma modificação em termos do período onde ele vai estar rodando. Eu posso sim estar fazendo uma outra com termos de atividade, né? Vamos apagar essa daqui, vou refazer e vou mostrar para vocês colocando um período diferente para o sábado e um período diferente para o domingo. Então vamos lá, nova, vamos chamar aqui de nível de atividade e apply. Aqui eu vou criar mais uma lista, perfeito? E mais uma segunda lista. Vamos lá, atividade. Aqui eu vou chamar de sábado e aqui eu vou chamar de domingo. Então, no meu domingo, ninguém vai estar trabalhando. Lembra que nós estamos só trabalhando com inglês. Então aqui é Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Aqui seria Saturday, que seria sábado. Então o primeiro S. Cliquei aqui, ele vai pegar só o domingo. O que tem nesse domingo? Nesse domingo não tem nada.
Vamos clicar aqui no segundo, Priority, vai ser o sábado. Sábado, vamos dizer que apenas metade das pessoas vem trabalhar. Vou baixar aqui um pouquinho. Ele não está permitindo, porque eu ainda não abaixei o suficiente. Pronto, agora foi. Tinha que estar abaixo do nível do 40 que eu queria para poder digitar 40. Perfeito. Então, olha só. 7 horas? Não. Vamos começar às 8. Às 8 até às 9 chega um pouquinho. Chega todo mundo, né, às 9. Meio-dia para um pouquinho. E nós vamos até mais ou menos umas 3 da tarde. Esse é o meu perfil para sábado. E aqui no meu default, ele vai ser o quê? O meu perfil durante o resto dos dias, né? Já que eu já separei o sábado e domingo. Quantas pessoas eu tenho necessariamente na minha edificação? Eu quero 80 pessoas. Então, 7, 8, 9, meio-dia, 1h, 16 e às 17. Então aqui não tem ninguém. Chega uma determinada quantidade. Os perfis estão sendo um pouco aleatórios, só para poder ilustrar como que nós mexemos com a nossa agenda. E aqui já começa a dar uma baixada. Vou colocar mais um aqui só. Pronto. Esse é o nosso perfil de trabalho. Então eu criei uma nova agenda que me permite trabalhar, chamada de atividade. Perfeito? Ela está aqui. Deixa eu só ver uma coisa. Ela ficou como domingo. Domingo. Mas não é. É para ser atividade, para que nós não nos misturemos e não. Atividade. Perfeito. É o nome correto para todos. Aqui é só o nível da prioridade. Perfeito. Está certinho. Atividade. Aqui, o Schedule Sets, ele não vai aparecer no meu Edit. No meu Library tem Schedule Sets existentes. Perfeito? Também não aparece aqui, porque essa barra na lateral, ela inclui alguns itens que funcionam para outras análises que nós vamos estar mostrando aqui, né? Introdução de dados, que não necessariamente para essa. E tem o MyModel. O MyModel ele já inclui todos, inclusive a atividade que foi o que nós criamos. Se eu quiser, por exemplo, aqui tirar Office Activity, tentar colocar nossa atividade, vamos ver como é que ele vai agir. Perfeito, funcionou. Então a minha atividade, em termos das pessoas, já foi colocado. Só que o que acontece? Essa atividade é para o Break Room. Aqui ele não condiz. Então eu volto lá para Small Office Activity, coloco aqui Small Office Activity, só para incluir, e vamos colocar aqui no Role Building Médio Office, Large Office, Small Office. Vamos dizer que nós temos aqui que é um Medium Office. Coloco a minha atividade e já está separado. Perfeito? Posso fazer a mesma coisa com os demais, só que não vou estar fazendo aqui para poder simplificar essa nossa primeira simulação. Nesse outro ícone aqui, eu tenho os componentes construtivos. Então eu tenho os sets de construção, a construção e os materiais de construção. Na construção, eu tenho diversos itens. Perfeito? Muitos até que também não vou estar utilizando. Por exemplo, Climate Zone 2 a 5, Climate Zone 7 para 8. Vou aplicar o Purge para ver o que ele consegue limpar. Perfeito? Vamos ver uma coisa, só para poder simplificar. As minhas paredes. Perfeito? Vamos ver Exterior Carpet, Exterior Climate Zone Window 7 para 8.
Já que eu não vou estar utilizando, eu vou apagar essas janelas externas e deixar só a janela 1, que é a que nos interessa. Apago. Perfeito. E aqui eu tenho telhado para diversas zonas. Vamos apagar também. Deixar só que estamos trabalhando para não ficar uma coisa confusa. Apagar o 6, 7, 8. Perfeito? E vou vir aqui no File e dar um Save para que ele guarde as informações que nós já modificamos. Então agora, o que eu tenho aqui? Ó? O telhado, ele é constituído por uma membrana, a parte de insolação, insulation, e um deck de metal. Perfeito? No caso, ele não está muito de acordo com os telhados que nós estamos acostumados a trabalhar. Eu posso vir aqui em termos de materiais, posso construir o telhado da forma como eu quero. Aqui eu tenho algumas insolações. Normalmente tem que lembrar para vocês que os materiais estão todos em inglês. Então eu preciso conhecer com que eu vou estar trabalhando. Eu vou colocar que o meu material aqui, ele é concreto. Perfeito? Não tem insolação, não tem nada, é só concreto. Esse daqui é 4HW, tem 8HW, tem vários tipos de materiais. Cada um vai ter uma configuração em termos de energético, que a gente pode verificar aqui pelos termos de materiais. Ó. Então, material, vamos ver aquele 4 que nós tínhamos selecionado, 4H, aqui. Então aqui ele me dá a espessura, a condutividade, a densidade. Essas informações eu posso estar editando, assim como posso estar criando um outro material para poder estar trabalhando. Mas eu vou precisar dessas informações que são normalmente obtidas em literaturas acadêmicas. Volto aqui para a construção. A minha primeira análise, né, que vai ser em termos da janela, o vidro, é um vidro teorético. Esse teorético é uma edificação com uma vidraçaria perfeita que evitasse ganhar tanto calor ou perder a energia que estivesse dentro. Ele não é real. Então aqui eu tenho que ir na parte de Glazing Window Materials, colocar um Clear 3 mm, que é o vidro normalmente utilizado, para que a gente possa fazer a nossa simulação. Perfeito? As demais configurações eu vou deixar por enquanto. Tá? Quando nós formos fazer a nossa edificação mais detalhada, nós vamos estar modificando isso. Depois eu tenho aqui, nesse outro ícone, que é para a parte das minhas cargas. Então ele vai me dar a quantidade de energia utilizada pelas pessoas que elas emitem para o ambiente, a quantidade de pessoas por metro quadrado, 0,58538196, né? A fração radiante, que é 0,3%. Tem a parte para a mesma coisa para iluminação, para cada área específica, ó. Apesar que alguns não mudam, mas alguns estão mudando os valores. Tem equipamentos elétricos, gás, novamente eu tenho vapor e etc. Nesse outro ícone aqui, nós vamos ter a informação da nossa edificação, né, pelas áreas que ele vai estar dividindo. Então, nós criamos algumas áreas, tá, que vão estar sendo selecionadas, as que existem. E aqui nós temos as agendas de funcionamento, etc., que nós podemos estar tirando também do nosso modelo. Aqui é um Construction Set, ou Construction Set para poder colocar aqui. O que é o Default Construction Set para Break Room? Posso estar vindo aqui e dizer, ó, Break Room vai ser esse Construction Set. Só que da mesma forma eu quero aplicar para todos. Então clico aqui, All, separo esse daqui, ele já foi inserido, clico no ícone que eu quero e Apply to Select, que ele vai aplicar para todos. Então, já selecionamos o tipo de material, é um material default. Tá? Esse outro ícone, ele me dá informações do prédio, Building 1, tá? O axis onde ele está instalado. Aqui eu tenho a história do meu edifício, foi criado o primeiro andar de baixo, depois o andar de cima.
Aqui eu tenho a parte de sombreamento, que nós ainda não inserimos nada para poder fazer uma análise. Equipamento exterior, tá? Não temos nada ainda. Aqui, ele não carregou direito, espera aí. Agora ele carregou. Tenho as informações de acordo com a parte de espaço. Aqui eu posso estar selecionando por zona térmica para poder fazer uma análise. Ó, vamos selecionar só o que está na zona térmica 1. Só o que está na zona térmica 2. Tudo que estiver sendo utilizado. Aqui eu posso selecionar por espaço. Perfeito? Tudo que estiver no prédio 1. Tudo que estiver no prédio 2. Por aí vai. Aqui eu tenho por cargas. Para ele poder também separar e me dizer o que está instalado para cada uma. Algumas configurações já são do próprio programa, então nós não vamos estar utilizando. Por faces, subfaces, partições internas, sombreamento, etc. Vamos vir agora aqui nesse outro ícone. É uma sequência do que nós temos que preencher, perfeito? Deve ter ficado bem claro isso. Aqui eu tenho o meu sistema HVAC, o sistema de climatização. Parte de refrigeração, parte de aquecimento e um equipamento customizado. Repare que ele não tem uma informação generalizada ou mais específica. Tá? Eu posso, por exemplo, para poder estar fazendo uma primeira simulação, estar ativando tudo, né, como uma carga térmica ideal. Então ele vai calcular como se não tivesse um sistema HVAC projetado para isso e vai me calcular com cargas térmicas ideais, só para uma primeira simulação. Nesse outro ícone, vai ser possível você selecionar o tipo do sistema HVAC que você vai estar utilizando. Você pode criá-lo a partir do nada, criando alguns ícones, ou já pegar alguns pré-existentes, né? Seria, no caso, apenas criar um novo, através desse mais, e proceder. Não vamos fazer isso na nossa primeira simulação. Aqui são os relatórios, ou as variáveis de saída que nós podemos estar analisando, temperatura das pessoas, etc. Temperatura interna, temperatura externa, pode ser interessante. Tá? Tem diversos, mas são por zonas, eles vão me dar um relatório mais específico, e conforme eu for selecionando por zona, ele vai complicar um pouco mais na hora da simulação e vai demorar até sair esse meu relatório. Aqui eu tenho os meus perfis de análise, né, que é as configurações. Então eu tenho análise de um período de 1º de janeiro até 31 de dezembro. O fator de aquecimento de 1.25, esfriamento 1.15, 6 time steps por hora, né, que ele vai fazer essa análise de cada 10 em 10 minutos. Não vou mexer em nada aqui. Parte de radiância para parte de iluminação. O meu controle de simulação, também não vou estar mexendo em nada por enquanto, nem nos outros. Aqui eu posso estar inserindo alguns plugins que me permitem fazer uma análise mais detalhada. Esses plugins você vai ter que se cadastrar. Eu vou estar mostrando isso futuramente num outro vídeo, num outro ambiente, e vai permitir que você abaixe o que ele já tem inserido na lista dele. E através disso, com essas opções, você vai poder inserir e fazer uma análise. Por exemplo, eu poderia estar fazendo uma análise da rotação da minha edificação. Como? Seleciono esse ícone e trago para cá. Então ele vai fazer uma rotação do meu edifício. Perfeito? Ele está a 0 graus, ele vai fazer uma rotação a 90 graus e vai fazer uma análise. Posso vir para cá, colocar novamente, rotacionar o edifício. Clico nele aqui e vou fazer a 180 graus. Clico aqui novamente, dou rotacionar o edifício e faço uma última verificação a 270 graus. Tá? E assim eu tenho outras opções. Aqui é para nós podermos simular a nossa edificação. Então,
uma vez que ele já esteja configurado, salvo e clico para ele poder rodar. Ele vai fazer uma pré-avaliação para ver se deu algum erro. Se não deu o erro, ele vai mandar a mensagem no ArmApp, que ele vai começar a fazer análise para cada dia. E depois ele vai fazer a análise final dessa nossa edificação. Ele demora um pouquinho para poder fazer essa análise, vai de acordo com a velocidade de processamento do seu computador. O meu computador é um pouco antigo, tá? Aqui ele já começou a fazer uma pré-análise. Vamos ver só se ele não dá nenhum erro para ele começar a simulação. Bom, eu vou deixar ele rodando, ele vai demorar um pouquinho, que ele ainda está verificando. E eu vou voltar com a simulação assim que possível. Aqui ele já começou com o ArmApp, ele já está rodando a nossa simulação. Ele vai demorar um pouco até chegar no final, eu vou dar uma pausa aqui e volto assim que estiver finalizado a nossa simulação para poder mostrar os resultados para vocês. Bom, a nossa edificação, a nossa simulação ela já foi realizada, né? Ela completou aqui 100%, perfeito, não teve nenhum erro, mas eu vou verificar se ele deu alguma mensagem. Clico aqui em Tree, no nosso ícone de avaliação e vem aqui EnergyPlus BL.htm. Vou clicar nele, ele vai me abrir uma janela com as informações da simulação. Caso houvesse algum erro, eu poderia estar verificando por um relatório de erros. EnergyPlus Alt Error. Aqui ele me dá tudo o que aconteceu durante minha simulação. Não teve nenhum erro, só teve alguns pequenos avisos. No caso, nossa rede foi sempre constante, tal. Nada demais. Ele procurou dados da parte de gás, não teve, tá? Mas se tivesse, ele daria mensagem de erro necessariamente nesse ícone aqui, EPL EnergyPlusAlt.err, tá? E agora, voltando na nossa análise aqui, nós temos os dados da nossa simulação com os resultados. Então aqui nós temos nosso arquivo climático, aqui foi feita uma análise da energia total do nosso site, que ele utilizou, né, em termos de energia elétrica, gás natural, etc., são do próprio programa. O que nos interessa é essa tabela aqui. Primeiramente nós temos a área da nossa edificação, são 133,19 metros quadrados. Aqui nós temos necessariamente a parte de iluminação interna. Eu vou estar consumindo 17,51 gigajoules. Para equipamentos internos, 20 gigajoules. E um total de cargas de 37,50. E o que são esses outros ícones aqui? Uso de gás natural, outros combustíveis, parte de refrigeração, parte de aquecimento. Então ele fala assim que para refrigeração, aproximadamente 108,63. Lembra que nós utilizamos os dados como cargas ideais. Para aquecimento, 8,78. Normalmente ele sai bem fora da realidade com aquelas cargas ideais, né? Por isso que nos próximos vídeos nós vamos estar modelando toda a parte da nossa edificação, criando um sistema HAVAC, um simples, para a gente fazer uma primeira análise, e obter os dados, né, de saída da nossa utilização. Mas podemos dizer, baseado no que foi visto aqui, eu tenho 37,5 gigajoule, lembrando que joule é a unidade de energia, e o watt, que era a parte de energia elétrica, é 1 joule por segundo. 1 joule por segundo é 1 watt. Então, a gente tem 108,63 giga. Giga é 1 vezes 10 a nona. Tá? Então, eu tenho 108 milhões de quilowatts. Tá? Só para a parte de refrigeração. Já para aquecimento, 8,78, porque o nosso clima, que eu já tinha dito para vocês no nosso artigo, ele tem muito mais calor, então a gente tem que procurar refrigerar, ao contrário do hemisfério norte, né, que a preocupação deles é com aquecimento, nossa é com refrigeração.
Aqui eu tenho umas tabelas por subcategoria. Perfeito? Ele não está me dando uma informação muito detalhada porque eu não delimitei para a gente a parte de consumo de gás, consumo de vapor, etc. Assim como delimitei, posso também estar fazendo um estudo de economia de água, etc. Aqui eu tenho algumas métricas normalizadas, não nos interessa. As cargas elétricas que seriam satisfeitas por alguma geração dentro do nosso próprio site. Fontes térmicas que nós não temos. Aqui nós podemos estar navegando pela nossa tabela com dados climáticos, etc. Perfeito? Nós vamos passo a passo. Que são dados mais detalhados a respeito do meu envelope, da proporção parede e janela, tá? A performance, os componentes finais com a parte de uso, etc. Né? Ele apresenta muitos dados. Mesmo que nós tivéssemos escolhido menos informação, os dados são muito extensos para a verificação. Mas, normalmente, a primeira tabela que eu mostrei para vocês como foco é utilizada para análise do consumo da energia. É lá que nós vamos fazer todo o nosso estudo. Aqui nós temos os dados por zonas térmicas, né, para resfriamento, para aquecimento, etc. E algumas outras tabelas por ano, por zona, por tudo. Vamos fechar isso daqui. Aqui ele fez uma análise de 25 anos do tempo de vida da medificação. Esse último ícone aqui, ele vai me permitir fazer uma análise um pouco mais detalhada. Perfeito? Só que os dados são, por ser em inglês, então nós vamos estar trabalhando com metros, vamos estar trabalhando com pés e outros itens da dinâmica inglesa, né? Como eles saem fora da Aqui nós temos uma análise um pouco mais detalhada, só que essa análise ela vai me dar dados, os resultados, no formato de pesos e medidas inglês e não no internacional. Esse é um pequeno problema. Então aqui eu tenho a minha edificação, com os dados de latitude e longitude, alguns dados do nosso arquivo climático. Aqui a proporção utilizada na nossa edificação para a parte de refrigeração. Aqui equipamentos, iluminação e aquecimento. Aqui é a parte da energia utilizada. Então nós temos mais parte de refrigeração, que nós temos cargas ideais na eletricidade e aquecimento. E aqui a proporção entre a luz e os equipamentos. Perfeito? Uma análise do consumo mensal ao longo de um ano. Aqui o consumo de refrigeração por distrito, também anual, por aquecimento. Então o que acontece? Nossos piores meses são maio, junho e julho, onde a parte de refrigeração ele vai diminuir, né, porque ele tem que aquecer mais. Porque são os meses mais frios. Então ele está mostrando exatamente isso nos gráficos para a gente. Então ele me dá uma análise mais detalhada. Nós vamos dizer, quero mais alguns dados que aqui não tem, eu não consigo apresentar. Então aqui eu tenho o OpenStudy Results e eu posso ter o Energy Plus Results, que abre aquela nossa tabela, que nós já fizemos uma análise. Mas nós podemos ter uma análise um pouco mais detalhada. Deixa eu ver aqui, componentes. É aqui, desculpa. Open Results Viewer. Ele vai me dar uma análise mais detalhada do nosso ambiente. Então eu posso ter várias tabelas que eu mesmo posso estar criando para que ele me dê a resposta que eu preciso sobre um determinado item que esteja em estudo. Então vamos dizer que meu indicador fosse temperatura, né, na face externa. Olha, ele me deu um gráfico para temperatura na face externa
da subsuperfície 9. E eu posso estar variando, modificando um pouco esse gráfico, para que eu possa estar fazendo toda essa minha análise. Ele me disponibiliza algumas ferramentas que tornam mais fácil fazer essa análise do que seria em pegar somente os dados, os resultados das minhas tabelas e aplicando em algum programa de estatística, por exemplo. Eu espero que vocês tenham gostado. E fica aí a dica dos nossos próximos vídeos, que nós vamos estar fazendo uma análise mais detalhada, agora analisando com o sistema Havak criado para alimentar a nossa edificação. Te vejo nos próximos vídeos. Obrigado.